Veio bem na hora, né, Manu? Deixa eu ver aqui. As pessoas aqui admitem todos. Deixa eu ver quem mais está faltando. Certo. Tá faltando só a Nauana, né? Falta. Ok, vamos terminar rapidinho de corrigir, aí a gente dá início à nossa aula de introdução sobre os gregos, tá bom? Deixa eu só aqui compartilhar novamente a minha tela com vocês. Bom, a letra A. Alguém respondeu a letra A? Bom, a relação aqui que existia, tá? Entre o povo os persas e o povo da antiguidade, o povo da antiguidade que se refere ao texto são judeus. Tá? Então coloque aí. O texto aponta a relação entre persas e judeus. Tá bom? Persas e judeus. Esse trecho da Bíblia se refere a que fato histórico persa? Alguém conseguiu responder? Bom, gente, o trecho aqui, a letra B, tá? Esse trecho, ele aponta, ele se refere ao episódio em que o imperador persa conquistou a Babilônia e libertou os judeus do cativeiro babilônico, logicamente, mas os judeus continuaram sob o domínio dos persas. Tudo bem? Então, aqui o trecho do livro de Esdras, ele fala justamente do imperador persa, quando ele conquistou a Babilônia e libertou os judeus. Certo? E a letra C pergunta o seguinte: esse trecho da Bíblia, esse trecho da Bíblia não. Qual característica da política dos persas pode ser observada na leitura? A característica é o seguinte: é possível observar que a estratégia de dominação dos persas sobre os outros povos se baseava na política de tolerância, que permitia com que os povos conquistados pudessem manter seus hábitos, costumes, crenças, tá bom? Então, a estratégia aqui de dominação é a de tolerância com os povos dominados. E esses povos, então, podiam manter os seus hábitos, seus costumes, suas crenças, a própria língua, desde que pagasse os tributos e obedecesse o domínio persa. Essa é a questão letra C, tá bom? Respondam aí no livro de vocês. Tudo bem? Como é, tio? Vou repetir. Então, qual é a estratégia de dominação que a gente pode ver na leitura do texto? A estratégia é a política de tolerância. Coloquem aí. A estratégia de dominação dos persas sobre os outros povos era baseada na política de tolerância. Os persas permitiam que os povos dominados mantivessem seus costumes e hábitos. No, no.
desde que obedecesse o domínio dos persas e pagasse os tributos combinados. Marcelo Henrique, desliga seu áudio. Certo? Vamos passar rapidinho para a quinta questão. A gente só vai até aqui, tá bom? Aí as outras vocês tentam responder aí. Deixa eu só... Quinta questão. Deixa eu ver aqui rapidinho. O livro passou demais aqui. Ó, a sétima é para vocês usarem essas palavras e montar um parágrafo falando sobre a batalha entre gregos e persas. A sexta é para falar um pouquinho sobre a batalha de Termópilas, tá? E aí é só ir lá, ler um pouquinho e fazer aí um breve apontamento sobre a batalha de Termópilas, tá? Que é a batalha que os persas ganham os gregos aí de início. Aí nós temos essa afirmação na quinta questão, né, que diz o seguinte, olha, os persas assimilaram facilmente os costumes estrangeiros. Dominados os medos, começaram a adotar os trajes destes por considerados mais belos do que os seus. Nas guerras, envergam couraças à maneira egípcia. Então, a afirmação anterior foi escrita pelo historiador grego Heródoto. Encontre e transcreva o trecho desse capítulo que tem relação com as ideias de Heródoto. Então, no campo da cultura, a civilização persa não apenas influenciou os povos com os quais manteve contato, como também foi influenciada por eles. Tá? Sobre essas trocas culturais, podemos citar os templos religiosos, palácios reais, que eram decorados em homenagem aos reis. Onde é que está essa parte? Aí a gente sobe bem aqui, ó, na parte de cultura, tá? Lá do nosso texto de conteúdo, tá bom? Deixa eu passar aqui e subir para vocês. Onde é que está essa parte que vocês devem transcrever para essa quinta questão? Subindo aqui o livro. Aqui, ó. Cultura. No campo da cultura, a civilização persa não apenas influenciou outros povos, com os quais manteve contato, como também foi influenciada por eles. Certo? Esse primeiro parágrafo todinho aqui, ó, o primeiro parágrafo dessa página, da página 146, tá? Página 146, primeiro parágrafo, vocês transcrevam como está aqui lá para o capítulo, lá para a quinta questão. Tudo bem, gente? Compreendido até aí? Sim? Então, quinta questão é só colocar o primeiro parágrafo ali de cultura, né? Logo após cultura, coloquem o primeiro parágrafo que aí ele responde semelhante ao que Heródoto quis dizer, tá bom? Vamos passar agora aqui para o nosso capítulo em questão, que é o capítulo referente aos gregos, tá certo? Vamos passar aqui. Deixa eu passar aqui mais rápido. Ok. O capítulo que nós vamos iniciar agora é o capítulo 10, certo? O capítulo 10, ele tem como título que era a Grécia Antiga. Esse aqui, essa imagem aqui, a gente vai já discutir que imagem é essa, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu vou aqui descompartilhar a tela. Vou voltar aqui para nossa tela original. Vou pedir que vocês abram as janelas rapidinho, tá? Só para a gente tirar um print e ver quem está conosco agora, tá? Nesse segundo momento de aula, certo? Tem muita gente aqui, cerca de 22 pessoas, né? Vocês estão caladões hoje, sim.
Parece que acordaram muito cedo, tá? Vamos lá. Vou aqui tirar um print. 1, 2, 3 e já. Tirei aqui o print, vou ver se ele salvou. Ver se eu consigo salvar ele aqui. Ok. Salvo. Deixa eu ver onde estava. Certo. Eu vou... A Emily voltou aqui. A Emily está chegando. Então, por enquanto que a Emily chega, quando ela aparecer aqui, eu vou tirar outro print, tá bom? Para que a gente não... Ok, 24 pessoas. Vou tirar um print aqui rapidinho só para pegar o nome da Emily. Oi, Emily, tudo bem? Então, aqui... Deixa eu colocar aqui rapidinho. Ok. Salvei aqui. Sim, aí agora a gente vai dar continuidade aqui nos nossos trabalhos, tá bom? Então, gente, o que é a Grécia, né? Essa, vamos dizer assim, essa civilização que tanto tem influenciado o mundo ocidental. Se a gente for pensar o mundo ocidental, ele bebe na cultura grega, ele bebe na cultura romana, na cultura persa, na cultura judaica, né? Existe aí várias culturas que, de certa forma, influenciaram esse mundo ocidental contemporâneo que vivemos, o nosso mundo, né? Então, a gente tem várias questões que a gente pode apontar como sendo questões, né, de influência aí desse mundo. Mas antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar novamente o livro aqui com vocês, né? Justamente esse livro aqui, tá bom? E aí a gente tem aqui essa imagem, essa construção, tá? Que a gente chama de Paternon. Paternon, tá? Essa construção aqui. Pode ver aqui o formato das colunas, né? Aqui uma fachada na frente. A gente vai já descobrir que monumento era esse. Mas o que foi a Grécia Antiga? Tá? Alguém poderia ler o texto para mim? Pode ser tanto na tela como no seu livro, tá bom? Quem poderia? Manuela? Eu quero. Ler o texto, eu quero ler o texto. João Marcelo, leia pra gente. Leia pra gente, Marcelo Henrique. Ok. A importância de se conhecer a Grécia da Antiguidade, que se desenvolveu entre os anos 2000 a.C. e 500 a.C., é que a herança de sua cultura atravessou os séculos, chegando até nossos dias. Foram influências no campo de filosofia, das artes plásticas, da arquitetura, do teatro. Enfim, de muitas ideias, os conceitos que deram origem às atuais ciências humanas, exatas e biológicas. No entanto, não podemos confundir a antiguidade grega com o país Grécia, que existe hoje. Os gregos atuais não são descendentes diretos desses povos, que começaram a se organizar mais de 4.000 anos atrás.
Muita coisa se passou entre um período e outro. Aqueles gregos antigos perderam-se na mistura com os outros povos. Depois, a Grécia Antiga não formava uma nação única, mas era composta de várias cidades, que tinham suas próprias organizações sociais, políticas e econômicas. Apesar dessas diferenças, os gregos tinham uma só língua, que mesmo com seus dialetos podiam ser entendida pelos povos de várias regiões que foram à Grécia. Esses povos tinham também a mesma crença religiosa e compartilhavam diversos valores culturais. Assim, os festivais de teatro e campeonatos esportivos, por exemplo, conseguiram reunir pessoas de diferentes lugares da Relada, Hélade. como se chamava o conjunto de diversos povos gregos. Exatamente. Então, olha só, depois da leitura, a gente tem algumas questões, né? Primeiro, quando falamos de Grécia Antiga, o que vem à cabeça, Marcelo Henrique? Quando a gente fala de Grécia Antiga, o que te lembra? Me lembra, tipo assim, um pouco de duelos e os deuses gregos. Ah, sim, os duelos e os deuses gregos. Entre eles, entre os deuses, Como Atenas, Atenas, Zeus. É isso? Alguém mais? Gente, alguém Eu tá lembro com... das histórias. Gente, vamos fazer o seguinte, rapidinho. Olha, vamos deixar o áudio desligado e ligar somente na hora que a gente for falar qualquer coisa, assim, quando a gente for fazer um comentário, ou a gente for, por exemplo, falar sobre ter alguma pergunta, né? No caso, se tem alguma dúvida, então você abre o áudio, faz a pergunta, mas de maneira geral, vamos deixar desligado para que o som ambiente, né, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não, de certa forma, elas não entrem na nossa aula, tá bom? Pode ser? Heitor, você queria falar alguma coisa? Não, é que Marcelo não sabia falar o nome dos deuses. Então, os três mais fortes são os deuses Hades e Poseidon. Sim, Hades e Poseidon. pois eu esqueci mesmo, são muitos. Que são os irmãos de Zeus, não é isso? Hades e Poseidon? Yes. Eles são os primeiros três, eles são os três deuses que vão dar origem aos outros deuses, não é? É isso? Isso. Tá. Temos também a Hera, né? Se eu não me engano, a Hera era irmã de Zeus. Tá? Então, não? É. A Hera é o quê? Erra? Era. Tia, era. Erra, eu sei. Tia, era. É, Eu sei, tio. Diga, pode falar, Heitor. Erra é a esposa de Zeus. Certo. Tio. A Oi. segunda, na verdade. Ó, no início existem titãs. Tio, nesses instantes, Cronos era o mais novo e o mais forte. Ou seja, Cronos, com medo de que seus filhos tirassem o trono de si, ele comia seus filhos. Sim. Deus foi o único dos seus filhos que foi salvo pela mulher de... Ou seja, quando ele libertou os irmãos da barriga de Cronos, Sim. os três primeiros são os que mataram Cronos. Os outros só saíram depois. Por isso, esses três deuses são os mais conhecidos. Sim. Muito bem. Então a gente pode dizer que Hera era irmã de Zeus também. Ela era irmã e esposa de Zeus. Tá bom? Era comum
entre os deuses, eles se casarem com os irmãos. Tá? Nossa, legal. Não é só entre eles. Na cultura egípcia também a gente tem a ideia dos irmãos que se casavam. Entre os hebreus, quando a gente vai ler o livro de Gênesis, também tem a ideia de que no começo, para a procriação, é muito provável que irmãos se casaram, os primeiros, tá? Isso na cultura judaica. Tá bom? Os filhos de Adão, eles casaram entre si para poder procriar. Certo? Ou seja, fizeram um grande pecado também. Não, porque nessa época não existia essa lei de proibição. Eles não estavam Não? em pecado. Não. Ah, tá. Não Porque existia. hoje existe. Porque a gente vive dentro de uma cultura judaico-cristã. E nessa cultura judaico-cristã, o incesto ele é proibido. Ah, tá. Tá? Mas antes de existir essa cultura judaico-cristã, outros povos tiveram esse tipo de conduta, tá? E não era crime, não era nem essa ideia de pecado nem existia, para falar a verdade. Então eles tinham essas relações. Entre os egípcios também havia, entre outros povos, principalmente na antiguidade, existia esse tipo de relação, tá bom? De consanguinidade, ou seja, de parentes muito próximos, dando sem matrimônio, tá? Mas é na antiguidade. Essas leis que a gente utiliza hoje, elas não servem para a antiguidade porque elas não foram feitas nesse período, não existia, na verdade. Bom, só um tempo depois, certo? Depois a gente explica melhor essa questão quando a gente falar muito mais sobre essas questões de parentesco, tudo bem? Vamos concentrar no texto. Então, vocês me falaram de muitas coisas que vêm à cabeça de vocês sobre a Grécia, né? E uma das principais é a mitologia grega, ou seja, os deuses, né? Vem muito à cabeça. E realmente é uma das coisas que mais ficam, assim, principalmente porque os deuses, a mitologia grega, ela é muito retratada em filmes, seriados, não é? Então, a gente tem bastante conhecimento a respeito dessa mitologia grega por conta dela ser explorada pelo cinema, pelas artes no mundo contemporâneo, né? Bom, a imagem acima, como eu disse para vocês, é a imagem do Paternon. Vocês sabem para que serviu o Paternon? Alguém tem uma noção aí para que serviu o Paternon? Não. Não. O que era? Sei lá, tio. Faz ideia, né? Nem sei o que é isso. Tá. O Paternon, gente, ele era uma espécie de templo, tá? O Paternon, ele era um templo, esse aqui, ó. Esse que eu estou mostrando aqui na imagem, tá bom? Estão conseguindo enxergar? O Paternon, ele era uma espécie de templo, tá bom? De adoração à deusa Atena. E ele ficava situado na cidade de Atenas. Certo? Ele ficava bem no centro da cidade de Atenas, porque Atena era a deusa, vamos dizer assim, a deusa referência da cidade. E o nome Atenas, né, é em homenagem à própria deusa Atena. Tá? É interessante a gente pensar a questão como eu disse para vocês, né, da ideia de herança cultural dos gregos, né? O texto ele não aponta isso, que os gregos eles nos legaram várias heranças, não é isso? Na filosofia, nas artes, na arquitetura, não é isso? Certo? Então a gente vai ver aqui que tipo de arquitetura era essa, tá? Que tipo de, vamos dizer assim, de manifestação artística, ou quer dizer, melhor dizendo, que influência arquitetônica a gente vai perceber dos gregos no nosso período, tá? Eu vou aqui abrir para vocês
algumas imagens. Aí a gente vai olhar essas imagens, tá bom? E a gente vai falando aqui um pouco sobre como essas imagens, elas, de certa forma, parecem muito, né, com a arquitetura grega. Deixa eu ver só se carrega aqui um pouquinho. Ok. Vou mostrar para vocês, não é? Aí vocês fazem a comparação. Eu vou aqui abrir meu compartilhamento de tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Não, uma casa. E aí? O que é isso? Nossa, legal, uma casa bonita. Uma casa. Uma casa. É uma casa moderna. Uma casa moderna com colunas clássicas. Uma mansão, tia. É uma mansão, Ô, né? tio, Oi. Uma mansão Me clássica. desculpe. Mano, essas mansões são muito lindas, Tem piscina, tem quase Ô, tudo. tio, Oi. me desculpe, mas na minha opinião não tô feito nada de bonito aí. Não? Não, é feio. É, para mim é lindíssimo. Mas se você acha feio, é um direito seu, tá? Pra mim é bonito. Pra mim é bonito, né? Olha só, mas o que Olha tem de coisa grego aqui? ridícula. O que tem de grego aqui, Gil? As colunas, esses... As Olha, colunas. as colunas, não é? O material que é feito, tio. O material que é feito. Feito? Isso. Olha cá. Essa fachada, tá vendo a fachada? É, tio. Não é muito parecido com aquela Com os fachada? tempos. Alguns formatos também. Isso. A cor, né? A cor branca predominante, né? A cor. Esses. É, tia. Só que a casa é cinza. Aí botaram esses muralzinhos aqui branco. Pois é. Então, essa aqui é um formato muito parecido, né? Você vê aqui as colunas, é muito parecido. Isso é uma casa moderna. Sabia que essa Oi. foto foi tirada às 9 horas da manhã ou às 8 horas da manhã. Porque o sol da Provavelmente. tá batendo ali na casa, Aham. ele tá batendo até que um pouquinho forte ali. Aí tá fazendo a cor ficar branca. Sim. Vou mostrar outra, tá? Outra imagem. Essa aqui é a Tomara imagem que da seja Grécia bonito. atual, tá? Nossa, outra coisa feia. Essa Muito aqui- linda, velho. Essa aqui é a Tá Grécia. Essa aqui é a Grécia, tá? A população que vive Nossa. hoje aqui na Grécia, ela É, tio, pouco tem a parece uma ver. casa de areia. É? A gente pode perceber aqui. Lu, mas é bonito. Isso. É uma favela Grécia. Grécia Fábio. Não é uma favela. Sabe o que acontece? É porque a Grécia, ela está situada na região dos Balcãs, que é uma região no sul da Europa, muito montanhosa. Então, as casas, elas são assim feitas como se fossem morros e montanhas. Aí dá essa sensação de favela. Mas não é não, tá? São casas construídas sobre montanhas. E são lindíssimas. Só que essa população aqui pouco tem a ver com a população antiga da Grécia. Isso aqui são outros povos, tá? Que estão habitando aqui hoje. Oi. Tem essas casinhas aí da Grécia, bem bonito. É, bem lindo, né? Oi. Sabe como é que eu sei dessa imagem aí? Sim, Porque eu joguei Overwatch. foi, né? E Overwatch. tinha, né? Essas imagens. Que bacana, mano. É verdade. Oi, Essa cara- tio. Essa aqui, oi. Isso aqui lembra o que vocês? O que lembra? Algumas guerras. Nem vou falar isso. Não, isso aqui não é guerra, gente. Isso aqui são Jogos Olímpicos, Ah, tá? Isso aqui são pinturas em, vamos dizer assim, em cerâmica que os gregos faziam e que mostra a arte grega, né? E ao mesmo tempo as manifestações esportivas. Então a gente tem aqui a luta, né? A gente tem aqui, esse aqui eu não reconheci, esse Correberg, esse a esporte. corrida de obstáculos, tio. A corrida de obstáculos, corrida de a corrida- obstáculo, 50 metros. corrida, Uma corridona. né? Essa aqui eu não sei qual é essa aqui, tá? Não lembro. Aí E a multidão varesca. tá. E a multidão varesca. São algumas. Ó, voltando aqui à imagem, conseguem ver? Essa imagem aqui, ó,
é outra imagem que remete à arquitetura deles. Isso é lá nos Estados Isso aí é Unidos. bonito, ó. Isso aí é Isso. bonitão. Isso aí é bonito. Só que, É, mesmo Mas assim, essa eu é a acho casa do feio. Gustavo Lima. Esse aqui é o É a Casa memorial. Branca, tia. Não, esse aqui é o memorial. Tem a Casa Branca também, que é no estilo grego, mas esse aqui é o memorial. É. Memorial em homenagem a Tio, Abraham é Lincoln. basicamente. O João Marcelo tá falando, acho que tudo ao contrário. Ele tá achando as casas feias, então se ele vir minha casa, ele acha bonita. Essas colunas podem perceber Não, é colunas feio gregas, tá? Colunas gregas, olha. Tá bom? Essa aqui também é como a arquitetura está, né, influenciada com o estilo grego, tá? Isso aqui... Oi, quem tá falando? Sou eu, João Vitor. Diga, João Vitor. Esse museu, não sei se memorial aí, Sim. feio. me parece muito com um mod que tem no jogo que eu jogo. Que eu não Minecraft. Pronto, que é tem isso. o mesmo desse cara, uma estátua, ele Do- sentado. Então é esse mesmo. O Abraham Lincoln, ele foi, se eu não me engano, o primeiro presidente, ou ele teve, eu não lembro agora se ele foi o primeiro presidente ou ele esteve no processo de independência, né, dos Estados Unidos, tá bom? Mas ele é uma figura importante. Ele é uma figura importantíssima nos Estados Unidos. Eu não lembro, não recordo bem se ele era presidente ou se ele foi... Eu sei, tio. Mas Que jogo é esse? ele é uma Eu figura... sei, eu sei. Diga, João, o que ele foi? Eu posso dar spoiler ou não? Pode dar o spoiler. Ok. Então, esse carro aí não é o. Não foi, ele era presidente, Sim, mas não foi o primeiro. ele E é não foi o isso. primeiro. Se eu não me engano, o primeiro foi George Washington, né? Não, também não. Quem foi o primeiro? Oi. Que jogo é esse que o João Vitor falou, tio? Minecraft. Minecraft. Ei, tio, Oi. vou pesquisar aqui agora. Acho que deve ser mais. Pesquisa, aí você traz a informação quem foi Abraham Lincoln, tá bom? Acho que deve ser horrível no Minecraft. Essa estrutura do que na fita real. Sim. Olha só, vou passar aqui de novo. Ó. Essa aqui é outra estátua, Nossa, né, outra que coisa. remete também aos Jogos Olímpicos, não é isso? Isso aqui é o arremesso de discos. Tá bom? Sabia que eles pintavam? Eles faziam Achei, pinturas, tio. esculturas. Diga. Só que ficava horrível as pinturas. Ele foi um político norte-americano que serviu como 16º presidente dos Estados Unidos. Muito bem, Aí você. Tá, nem Muito vou bem. falar isso. tá? Vou passar aqui, ó. Aí aqui a gente já tem as Olimpíadas modernas, tá? Olimpíadas modernas. Tio, Alguém lembra o que foi isso aqui? Ô, Gabi, A Copa do Mundo Copa do Mundo, a gente está nas Olimpíadas. Isso daí foi Olimpíada. do Brasil. Essa aqui foi as Olimpíadas que aconteceram no Brasil. Aqui E o é Brasil- o Rio E o Aqui, Brasil ganhou o ouro, não é isso? de tão ruim que ele é. primeiro ouro da história do Brasil. Primeiro ouro da história do Brasil, tá? E aconteceu nas Olimpíadas de 2016. Isso é vergonhoso. Esse aqui é as Olimpíadas modernas, né? Esse aqui é o Paternon, tá? Essa imagem aqui, ó, do Ganhar o Paternon, ouro é vergonhoso nas Olimpíadas? tá bom? Desde quando? Vamos lá. Vamos continuar. Melhor você ganhar pontos. Pontos é mais ponto do que ouro. E, gente, voltando aqui à questão dos gregos, tá? Eles também são responsáveis por nos dar contribuições na filosofia, como, por exemplo, Platão. Alguém lembra do Platão? Já ouviu falar do Platão? Na idade de vocês, a gente nunca ouviu falar, não é? Mas o Platão, ele é um grande filósofo grego que influenciou todo o pensamento ocidental, tá? Uma das frases que tem mais impacto de Platão é essa aqui. Ele diz o seguinte, olha, não há nada errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam, tá?
era a ideia de Platão com relação à política. Ele entendia que as pessoas que não se envolviam com política acabavam sendo governadas por aquelas que se envolviam. Tá? Uma ideia de Platão. Ele é um grande filósofo e ele influenciou a filosofia moderna de uma forma importantíssima. Tá? Outro filósofo que é muito importante para o nosso período é o Sócrates, que ele é antes de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. E ele dizia o seguinte, ó, sábio é aquele que não conhece os limites da própria ignorância. Tá? Esses filósofos, eles entendiam que a sabedoria era a busca pelo saber. Aquele que buscava o saber era aquele que praticava filosofia. Tio, eu saí foi por causa da internet, tá? Eu saí Tá foi bom. por causa da internet. Tá certo. A gente está aqui falando sobre algumas influências gregas, tá? Que a gente está no campo da filosofia. Novamente, a gente tem aqui, ó, essa imagem, ela é a imagem da Suprema Corte Americana. Bonito. Suprema Corte Americana. Essa eu Perceba, gostei. Casa Branca é muito bonita. a Casa Branca é muito bonita e também Essa eu influenciada gostei, tio. pela Eu achei arquitetura bonito. grega. Mas o que tem de grego aqui? Ah, tudo. Tudo, né? Praticamente Sim. tudo aqui, né? Aham. Não, algumas coisas, por exemplo, as colunas, né? Essa fachada aqui em formato triangular, né? É muito parecido com... Essa eu gostei, achei bonito. As estátuas. Aqui a gente tem... Essa aqui é o acendimento da pira olímpica. Da tocha olímpica. Tóquio. Foi em Tóquio. Foi em Tóquio. Antes do processo de Rio. Antes foi no Rio de Janeiro. No passeio. Exatamente. Esse aqui é de Tóquio, tá? E ele foi já sobre o temor do coronavírus, ou seja, aconteceu esse ano. Percebam que as mulheres, elas estão vestidas com roupas que lembram as roupas dos gregos antigos, tá? Ó, de sandália, cabelo para trás, tá certo? Então, aqui a gente percebe uma influência grega aqui nessa cerimônia de acendimento da tocha olímpica das Olimpíadas, que seria esse ano, né? Mas que foram adiadas para o ano que vem por conta do coronavírus. Certo? Por conta do coronavírus. Corona. Deixa eu ver se a gente tem outras aqui. Deixa eu passar aqui. Essas aqui são as imagens que eu trouxe para vocês sobre as Olimpíadas do Brasil. O Brasil tricampeão mundial de vôlei. Né? Esse aqui foi o bicampeonato em Pequim, em 2008, feminino. Tá bom? Ou seja, coisas que são muito importantes, que a gente dá muito valor, que tem, né, influência grega. Essa aqui é a Biblioteca Nacional do Brasil, situada no Rio de Janeiro. Olha como é parecido. Tio, Oi. agora que eu me lembrei, é mesmo, é nacional. Porque foi aí que fizeram o filme Verdade e Desafio. Foi? Foi uma biblioteca. Disseram que Olha essa fachada da biblioteca, é filme não é? de terror. Veja se a fachada não é estilo greco-romano. O grego aqui, ó. As colunas, né? Com a mesma fachada aqui na frente, tá bom? Então, são algumas das influências que os gregos têm sobre nós, tá certo? Gente, o nosso horário vai se encerrar, a gente vai voltar para a gente fazer as considerações finais daquele texto de abertura, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre a história dos gregos, tudo bem? Engraçado, tio, só 4 pessoas. Eu, você, a Manuela e Luiz Henrique. O que tem? Só tá 4? Só 4. Agora são 5. 6. Não, 5. 6. Tem 20 pessoas. 7. Tem. Acho que saiu alguém, tinha 24, né? Saiu alguns 4 pessoas, não sei porquê, talvez a internet caiu. Mas a gente volta já já, só para a gente fazer as considerações finais daquele texto, tá bom? E aí na próxima aula, a gente dá continuidade, tudo bem? O que acharam da aula? Deu para compreender algumas questões? Bacana, tio. Beleza, Sim. bacana. Eu achei A a única aula. coisa que, Eu achei a única coisa que não gostei foi